Fala galera, tudo bem gente? Aqui é o Janilson Viana em mais uma Pílula de Propósito, essa série de mensagens que tem edificado a sua vida, te encorajado e literalmente te habilitado para que você adentre um novo tempo de Deus para a sua vida. Bom, nos últimos vídeos a gente caminhou muito nessa jornada de processos, da maneira como Deus vai nos construindo para que a gente adentre a promessa. Hoje, porém, eu quero ser mais sucinto e falar a respeito da promessa. A pergunta que não quer calar é: como viver a promessa? Então, gente, nós temos caminhado nessas verdades de que os processos vão nos construindo, vão nos habilitando, mas a verdade é que todo processo, um dia, ele vai concluir na promessa. E a vontade de Deus é que a gente viva a promessa. Hebreus capítulo 10, versículo 36, vai nos falar que depois de termos feito a vontade de Deus, com muita paciência e fé, a gente alcança a promessa. E a verdade é que o processo vai culminar na promessa. E muitas pessoas perguntam, tá, Janilson, eu já aprendi que o processo é o que vai me levar à promessa, mas e aí, quando eu chegar na promessa, o que eu devo fazer? Como que eu vou fazer para viver a promessa? Gente, o primeiro passo para se viver a promessa é ter comunhão com Deus. Ninguém vai viver nenhuma promessa sem ter comunhão com o Deus que te deu a promessa. Eu acho incrível a vida de Abraão, porque antes mesmo dele viver aquela promessa com Isaac, ele tinha uma vida de comunhão com Deus. A Bíblia vai nos falar que por longos períodos, nessa jornada que Deus foi construindo Abraão, ele foi construindo altares. E altares fala de intimidade, fala de comunhão, fala de estar alinhado com Deus, fala de realmente buscar a face do Senhor. O Salmo 25:14 diz que os segredos do Senhor é para aqueles que o temem, o qual ele dará a conhecer a sua aliança. O que eu quero dizer com isso tudo é que o primeiro passo para que toda promessa se cumpra é ter literalmente vida com Deus, intimidade com Deus, busca pela face do Senhor. Êxodo capítulo 33, a Bíblia vai falar que Moisés, ele ali, quando o povo peca, quando o povo erra no caminho da promessa, Deus fala assim: olha, Moisés, eu estou vendo que esse povo, ele é um povo de dura serviço, esse povo tem um coração desleal, desobediente, e eu vou fazer uma coisa, eu vou enviar o meu anjo, mas eu não vou com vocês até a terra de Canaã. Vocês vão viver a promessa, mas sem mim. Mas a verdade é, gente, que não tem como viver a promessa sem o Deus da promessa. E eu acho lindo que Moisés fala assim: olha, eu não quero anjo, eu não quero ninguém, eu quero a sua presença. Se a sua presença não vai comigo, não me faça sair deste lugar. E essa precisa ser a nossa oração. Toda a promessa de Deus precisa gerar isso em nós, que a presença de Deus é mais importante do que qualquer bem que Ele possa nos dar. Nenhum ministério, nenhum relacionamento, nenhuma posição, título, seja lá o que for a promessa de Deus para a sua vida, pode ocupar o lugar de Deus no seu coração. Todas as vezes que Deus pede Isaac, na verdade Ele não quer Isaac, Ele quer Abraão. Todas as vezes que Deus te pedir para sacrificar uma promessa, é porque Ele quer ter comunhão e intimidade com você. O segundo passo para se viver a promessa é ter uma vida de oração. Parece assim, até meio que parecido, mas muitas pessoas não querem viver uma vida de oração, não querem regar a promessa de oração. 1 Samuel capítulo 1 eu acho incrível, porque Ana, uma mulher totalmente desprezada, que era estéril, ela vivia a sonhar com uma promessa de ter um filho. A Bíblia diz que Deus faz que a mulher estéril seja alegre mãe de filhos, e Ana se agarrava a essa promessa. Contudo, ela nos ensina uma lição preciosa. Ela não apenas tinha o desejo pela promessa ou possuía a promessa, ela orava pela promessa. O que eu quero te encorajar neste dia é orar pela promessa que Deus falou a seu respeito. Deus, quando na minha adolescência, o Senhor falou comigo assim: olha, eu tenho uma esposa para você, eu vou te dar uma esposa, uma mulher segundo o meu coração. Sabe o que eu fiz? A palavra já estava liberada, mas eu comecei a orar, a gerar a minha esposa. E uma vez por semana, mesmo quando a Priscila não havia chegado, eu jejuava pela vida dela, eu me consagrava para que ela pudesse sim ser guardada, protegida e blindada, e para que o Senhor cumprisse aquela promessa. E eu quero encorajar você também a fazer isso.
isso, a pegar todas as promessas que Deus te deu, tudo aquilo que o Senhor mencionou a seu respeito, e também a gerar essas promessas em oração, a jejuar, a trazer à existência as promessas de Deus sobre a sua vida. Isaías 62:7 diz que nós não podemos nos cansar, nem dar ao Senhor descanso até que Ele cumpra as suas promessas. Então, o meu convite para você é: saia da zona de conforto, ouse orar, ouse profetizar, ouse crer. Não fique apenas à mercê. Deus me fez uma promessa, eu vou cruzar os braços e está tudo certo. Não, ouse ser um homem e uma mulher de oração que vai regar a sua promessa com muito clamor, com muito jejum, com muita intercessão. O terceiro passo para se viver a promessa é fé e paciência. É isso mesmo. O terceiro passo é a fé e a paciência. Gente, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que todos aqueles que se aproximem dele ousem acreditar que ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus, ele tem prazer de nos abençoar. Deus, ele não nos mostra nada que ele não queira nos dar. Muitas vezes Deus fala coisas a nosso respeito, fala coisas a respeito do nosso futuro, que a gente olha e fala assim: meu Deus, isso não é para mim, isso não vai acontecer. A verdade é que a fé é uma das maiores armas. Eu acredito que a maior munição para que a promessa de Deus se cumpra na nossa vida. Sem fé, gente, não tem como viver nenhuma promessa de Deus. Ainda falando sobre Abraão, Romanos capítulo 4, versículo 18, nos diz que Abraão, crendo contra todas as circunstâncias, contra a própria esperança, ele ousou crer que ele seria pai de multidões. Um homem velho, já avançado em dias, tendo uma mulher estéril e velha ao seu lado, ousou crer que ele seria pai de numerosas nações. E você também. Eu não sei qual é a promessa que Deus te deu, o que Deus falou a seu respeito, mas eu quero te encorajar a crer, a viver tudo aquilo que Deus falou a seu respeito, a não limitar o poder de Deus. Gente, Deus não é gente, Ele não está atrelado ao nosso aqui, ao nosso agora. Deus, Ele é eterno e Ele tem planos a nosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Então, por isso, não desista, não limite a Deus. Creia somente e você vai ver a glória de Deus. Jesus disse em João 11:40, se creres, verás a glória de Deus. E eu quero hoje apenas encorajar você a crer, a realmente ir com toda a sua força, crer que tudo aquilo que Deus falou a seu respeito, Ele vai se cumprir. Como eu disse, na minha adolescência, Deus me deu muitas promessas a respeito da minha esposa, a respeito do relacionamento de propósito que nós dois viveríamos juntos, de como Deus nos usaríamos para cumprir a vontade dele nas nações da terra. E hoje eu literalmente vivo essa promessa. Sabe por quê? Porque eu ousei crer que melhor do que a minha própria escolha, a escolha de Deus era mais assertiva. E eu quero dizer para você hoje: creia, independente de tudo. Tenha intimidade com Deus, tenha uma vida de oração e creia. E toda a promessa de Deus para a sua vida vai se cumprir no nome de Jesus. Esse foi a pílula de propósito de hoje. Que Deus possa te abençoar. Fique conosco nessa série de mensagens e você será ricamente abençoado pelo Senhor. Não se esqueça, Deus é galardoador daqueles que o buscam. Deus te abençoe e até a próxima pílula de propósito.